Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e nesta videoaula você vai aprender como transformar um retrato comum em um retrato grunge, rústico, com muito detalhe áspero. Vamos ver, antes e depois. Parte de cima da cabeça, olha, antes, depois, antes, depois. Parte de baixo, parte dos braços, olha, antes, depois, antes, depois. E nós vamos fazer tudo isso utilizando principalmente os recursos do Camera Raw. Vamos lá? Eu vou deixar essa imagem com o estilo grunge, e vou fazer isso principalmente no Camera Raw. Camera Raw tem uma participação muito importante neste processo. Vou começar duplicando a imagem, Ctrl J para duplicar. Em seguida eu venho em filtro do Camera Raw. E a imagem, mesmo sendo um JPG, abre no Camera Raw. Eu vou começar fazendo dois ajustes que vão deixar essa imagem com aparência de HDR. Eu diminuo totalmente os realces, mas ao fazer isso eu ganho detalhes, eu não perco os detalhes, principalmente nas áreas mais claras. E abro agora as sombras. Onde tem sombras, eu vou abrindo, então eu já tenho uma imagem com um aspecto HDR, bem diferente do original. Vejam um antes e um depois. Nós começamos com ela assim, já estamos com ela assim. A imagem já tem um aspecto diferente. Quando nós fazemos isso, a primeira coisa que é atingida são as cores, principalmente as cores da pele, que ficam com um vermelho mais carregado, que ficam com um vermelho mais saturado. Então eu vou na aba de calibração e em vermelho primário eu coloco o controle para a esquerda para retirar o vermelho da pele e diminuo também a saturação. Fecho a aba de calibração e volto para o básico. Agora é hora de trabalhar na textura para dar aquele aspecto rústico, grunge. Eu aumento a claridade, desembaço um pouco e aumento um pouco da textura. Quando eu faço isso, mais uma vez as cores ficam saturadas, principalmente as cores da pele. Desta vez eu venho em saturação e vou diminuir a saturação da imagem, deixando somente a imagem com aquele aspecto rústico, grunge, como nós estamos procurando. Vou aumentar os brancos para poder a imagem ficar clara. Eu vejo ali no histograma que estamos precisando de branco. Aqui tá bom. Diminuo um pouco da exposição, não muito, para a gente não perder detalhes nas áreas mais claras da imagem. Aumento um pouco dos pretos para criar contraste nas tatuagens e aumento também o contraste, já que nós estamos procurando por isso. Agora eu vou fazer uma coisa que é contra-intuitiva, porque eu vou aplicar nitidez no meio do processo e geralmente a gente deixa para fazer isso no final. Então eu fecho a aba de básico e abro a aba de detalhes. Em detalhes eu aumento a nitidez e deixo ela em 70 para ficar bem nítido a imagem. Fecho a aba de detalhes e vamos ver até aqui um antes e um depois. Nós começamos com a imagem assim, suave, e ela já está bem rústica, bem grunge, como é a aparência que nós estamos procurando. Para aumentar mais ainda a rusticidade dessa imagem, eu venho em efeitos e eu aumento o granulado dela. Vou fechar a aba de efeitos, vou clicar OK e vamos agora fazer alguns outros ajustes no Photoshop, só para finalizar. Mas o aspecto mesmo, a rusticidade, nós conseguimos aqui no Camera Raw. Vamos lá, vou clicar OK. Nós vamos fazer um Blend If, um mesclar-se nas opções de mesclagem do Photoshop. Então eu vou dar um duplo clique aqui no lado da camada, ela vai abrir. Eu vou diminuir a rusticidade das partes mais claras e deixar as partes mais escuras, mais rústicas. Vou dividir para que volte um pouco, para suavizar um pouco essa textura. Clico OK para aceitar. Mesmo assim tem bastante ainda no corpo. Para completar, nós vamos fazer The Amazing Freaking Details, a técnica de detalhes fantásticos desenvolvida pelo fotógrafo alemão Calvin Hollywood.
Então eu vou criar uma camada estampa e vou repetir 2 vezes essa camada. Colocar as 2 primeiras em um grupo, Ctrl G para colocar no grupo. Na primeira eu vou pressionar Ctrl I para inverter, mudar o modo de mesclagem para luz brilhante. Ele fica com uma textura onde perde os detalhes nas bordas. Então vamos fazer um desfoque de superfície que vai fazer o contrário. Por não ter bordas, agora ele vai criar detalhes na borda, lembrando mais ou menos o que a gente faz com o filtro de alta frequência. Desfoque, desfoque de superfície. E agora eu tenho esse desfoque, eu já vou deixar aqui nesses números, olha, raio 36 e limiar 75, que foi o que eu já fiz antes e eu já gostei, vou clicar OK. Como modo de mesclagem, eu vou mudar o grupo de passagem para luz indireta. Aparentemente parece que não mudou nada, mas vejam, sem The Amazing Freaking Details do Calvin Hollywood. Olha, bem diferente, não é? Mas eu penso assim também, que eu não gostaria desses detalhes assim aplicado todo na imagem, então eu vou criar uma máscara preta para esconder. E com o pincel branco em 50% eu vou aplicar um pouco dessa textura nos braços, nessas tatuagens e nas dobras da camisa, um pouco na calça ali, no crucifixo aqui, para ela ganhar detalhes. Vamos ver um antes e um depois, olha. Antes, depois, antes, depois. Com este processo, eu observei que perdi as cores da tatuagem aqui no braço. Vamos ver um antes e um depois, olha. Nós começamos com ela assim, bem colorida, e estamos com ela assim, um pouco lavada. Eu vou criar um ajuste de vibratilidade e em vibratilidade eu vou aumentar a vibratilidade, também um pouco da saturação, só pensando nas cores dos braços. Vou inverter esta máscara pressionando Ctrl I para inverter e com o pincel ainda em 50% eu vou pintar por cima dos braços para que recupere as cores ou até dê uma ênfase nas cores da tatuagem. Se você desejar, você ainda pode fazer uma camada estampa, duplicar, pressionar Ctrl Shift U para dessaturar e em filtro, outros, alta frequência, escolher um raio de 2, clicar OK e aplicar um modo de mesclagem linear para ter uma nitidez bem maior, com mais textura ainda na imagem. Eu acho que eu diminuiria um pouquinho, deixaria em 60%. Antes, depois, antes, depois. Ficou ainda mais grunge. Eu vou colocar tudo em um grupo, Ctrl G. Vamos ver um antes e um depois dessa parte de cima da imagem. Olha, antes, depois, antes, depois. E vamos ver um antes e um depois aqui da parte de baixo, com os braços na imagem. Antes, depois, antes, depois. Bem, pessoal, é isso aí. Eu acho isso incrível. Vocês ainda podem atenuar esse efeito, diminuindo a opacidade. Esta é a minha imagem final. Eu sou Adilson Andrade. Este é o Photoshop Fácil. Muito obrigado. Até a próxima.